Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar a sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Começa agora o JBR News deste início de semana, início de mês, segunda-feira, dia 5 de julho. Aqui em Brasília, a semana começa quente, muitas coisas acontecendo e, claro, a análise do que vai acontecer para esta semana é o que pretendemos com este conteúdo feito para você, seguidor. Lembrando que é um conteúdo feito pelo Grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília. E o fato do dia continuam sendo os fatos do dia, porque nós temos muitas coisas acontecendo na capital federal e uma delas é justamente a pesquisa que a CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, soltou hoje, nesse início de semana, e que mostra um quadro, no mínimo, de alarme para o Palácio do Planalto. Porque mantém a tendência de queda do presidente da República, mantém a possibilidade de uma derrota eleitoral em 2022, tendo como seu adversário principal o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, é uma pesquisa que retrata sempre, como nós dissemos, o momento atual, mas projeta o futuro. Então, hoje, Lula estaria o mais bem colocado, ou seja, seria o favorito, seguido por Bolsonaro numa diferença muito grande. Logo depois vindo Ciro Gomes, Sérgio Moro, que nem mais é candidato, ao que tudo indica, né? João Dória, também o Mandetta, que é uma possibilidade. Enfim, esses todos somados são números muito pequenos. Já Lula aparece em 41,3%. Então, em cima deste novo cenário, que tem ainda, de fundo, uma CPI da Covid, com um escândalo e uma crise relacionada à compra de vacinas, e mais do que isso, novos escândalos que vêm aí, as chamadas rachadinhas. Então vamos lá com ele. Rodolfo Lago, está contigo. Pois é, Alexandre, Estevão, nossos amigos, nossos seguidores, né? É mais uma pesquisa a reforçar, né, esse momento ruim do governo, essa tendência na queda da popularidade do presidente, e o avanço aí do ex-presidente Lula, né, com vistas às eleições de 2022, né, os demais nomes, demais possíveis candidatos aparecem bem abaixo, e aí tudo indicando essa polarização, né. Se você pegar, né, Alexandre e Estevão, e comparar essa pesquisa com o que mostrou, né, no final da semana passada, a pesquisa do Instituto Ideia para a revista Exame, que não era uma pesquisa eleitoral, mas ela apontava só para a questão da popularidade, essas coisas vão se confirmando, né, e vão reforçando essa queda aí importante. No caso da pesquisa da Exame da semana passada, eles fizeram um recorte que eu acho que é importante a gente lembrar, que era a percepção das pessoas com relação à corrupção, mostrando ali que a grande maioria das pessoas já não acha que esse governo combate a corrupção. Então, é todo um processo, né, de desidratação da popularidade do presidente, que me parece que está muito relacionada com essas coisas que a CPI vem desvendando, né, que vão aí minando isso que era um ativo importantíssimo, né, do governo, um ativo que foi importante para a definição da eleição de 2018, que era essa ideia de que esse era um governo que combatia a corrupção. Então, eu acho que isso é que está hoje provocando esse maior desgaste. Hoje apareceu essa nova reportagem que está no UOL, né,
onde uma ex-cunhada do presidente, em gravações, aponta ali para participação direta do Bolsonaro, quando era deputado federal, naqueles esquemas de rachadinha, né? É mais um detalhe, mais um fator a minar essa questão aí do combate à corrupção, né? Então esse o cenário, né? Que provavelmente aí os depoimentos que a CPI vai ter essa semana irão ainda reforçar mais ainda, né? É isso? Eu acho que, Rodolfo Lago, com relação à história da rachadinha, é uma velha história que volta à cena. Esse assunto já, de alguma maneira, bateu muito forte no presidente, mas de alguma maneira também ele parece que lida bem com esse assunto, por incrível que pareça. Agora, a história da Covaxin... O Alexandre, só um pegando minuto, esse gancho... Estevam. Tá, completa. Não, porque é só um gancho, porque é um caso emblemático, até então afetava diretamente um dos filhos do presidente, que é o senador Flávio. Agora essas gravações jogam o próprio presidente, embora sejam fatos do passado, fatos pretéritos, mas joga ele no centro de uma prática que infelizmente é muito comum entre muitos parlamentares, que é a rachadinha. Mas é um caso que mina a credibilidade, corrói ainda mais a bandeira do combate à corrupção, que encanta os olhos do bolsonarista de carteirinha. Então, se esses escândalos, pequenos, médios ou grandes escândalos relacionados à corrupção continuarem a surgir, o presidente Bolsonaro pode ser desidratado no seio onde ele mais atua, que é justamente o seio do bolsonarismo radical. Nós temos que ficar muito atentos. Estevam, você falou o que eu ia falar. Na verdade, é exatamente esse ponto, porque justamente o presidente está numa crescente de queda, né? Ele está já há algum tempo para cá, e por mais que as pesquisas retratem o momento é de queda. Portanto, ele não está subindo nas pesquisas. Mas a gente sempre ressalta que ele tem o poder da caneta, que faz uma grande diferença. Mas, de fato, do jeito que a coisa está, e como a CPI também, que você está atento essa semana, prevê também que vai ter mais problemas, porque temos até sessões secretas marcadas, o presidente está na berlinda. A situação dele está longe de ser confortável. Mas, de fato, assim, com relação a ter um impacto direto com o resultado a ele ou ao governo dele, ainda não tem aquela prova cabal. Por exemplo, a tal gravação dos irmãos Miranda. Essa sim, se existisse, inverteria todo o rumo das coisas, mas ainda não apareceu. Essa história também da rachadinha, aparecem todos falando, mas não aparece o Bolsonaro, não tem uma coisa diretamente com a fala dele. Tudo isso a gente sabe que pesa contra, mas não elimina a candidatura que ele tem hoje na presidência. Mas vamos lá, Estevão, senão o tempo corre mesmo. A CPI, o que nós temos essa semana? Olha, essa semana a CPI vai se dedicar com muita força ao capítulo da Covaxin, né? Da compra que não foi concretizada. Isso é um argumento daqueles que dizem que o presidente não poderia ser imputado ao presidente o crime de responsabilidade, porque o contrato foi até suspenso, o governo não liberou grana ainda para comprar essas doses, mas enfim. Amanhã nós vamos ter o depoimento da Regina Célia. Ela é funcionária da saúde e foi apontada como responsável por autorizar e fiscalizar a importação do imunizante Covaxin. Vocês se lembram, né? Os irmãos Miranda, sempre o técnico do Ministério da Saúde falava da Regina. A Regina é que autorizou, a famosa Regina vai aparecer amanhã. Na quarta-feira, aí é um depoimento muito importante, do Roberto Dias, que foi exonerado. Ele que foi acusado de pedir a propina de $1 por dose de vacina. E aí vai ser muito interessante, porque ele já deu entrevista para a Globo, tá? Então ele já antecipou a linha de defesa dele. Ele disse que se encontrou mesmo no restaurante, no Brasília Shopping, só que a versão muda. Segundo a versão dele, Roberto Dias, ele já estava lá e de repente veio o sargento, não, como é que chama? O cabo?
Dominguete. É o Dominguete. O Cabo Dominguete chega com uma outra pessoa e se senta à mesa. Então foi um encontro casual na visão do Roberto Dias, não foi agendado. E ele, obviamente, nega, de pés juntos, que tenha pedido propina. Agora, o detalhe, o restaurante já avisou que apagou a gravação, tá? Então, teoricamente, não temos a gravação dessa mesa com os 4. Vamos para quinta-feira. Quinta-feira é um depoimento que eu chamo a atenção, viu? Pouca gente dá importância. Foi convocada a diretora de integridade do Ministério da Saúde, a Carolina Palhares Lima. Por que o depoimento dela é importante? Porque diretoria de integridade em qualquer órgão público ou empresa visa zelar pelo comportamento ético do corpo funcional, do corpo diretor e de regras de compliance. Então ela tem que explicar por que teoricamente, em meio à pandemia, o Ministério da Saúde virou um balcão de negócio. Todo mundo chegava lá para oferecer alguma coisa, né? Então, eu acho muito importante a Carolina Palhares Lima, na quinta, esclarecer regras de compliance do Ministério. Existe esse conjunto de regras? Né? Então, vai ser legal. E, para finalizar, sexta-feira, um depoimento secreto, em sessão secreta, o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, volta aos holofotes, mas ele vai ser filmado só na chegada e na saída, porque lá dentro só os senadores. Será que o Flávio Bolsonaro vai participar dessa sessão secreta? É uma boa pergunta, porque se não tiver ninguém filmando, lá dentro vai sair, vai ser um pega para capar, hein? Não tenho dúvidas, viu, Estevão Damaso? Vai estar lá, se puder, vai madrugar esse dia na CPI. Mas vamos voltar... É uma semana quente. Semana quentíssima, Estevão, que promete com fechamento que não dá para se imaginar o que vai acontecer, porque uma sessão secreta, de fato, pode sair muitas revelações. Mas vamos lá, voltamos a Rodolfo lá com a aposta de amanhã. Qual a sua, Rodolfo? Acho que a aposta tem que ser na CPI, né? São os depoimentos aí marcados para essa semana e os desdobramentos que isso deve trazer, né? Imagino que vão surgir novas coisas e, além disso, a CPI também está se debruçando muito sobre documentos e parece que tem muitas coisas importantes aí que estão avançando na análise desses documentos, Alexandre e Estevão, no sentido de quem são os propagadores de fake news a respeito da pandemia. Parece que houve já, pelas informações que se tem, muito avanço no sentido de chegar a esses propagadores, da onde isso sai, de que gabinetes, de que pessoas saem essas fake news, podem surgir novidades nesse sentido. É aquela máxima, né? Não aparece ninguém para ajudar, mas para atrapalhar o que tem de gente é uma loucura. Vamos lá, Estevão Damaso, sua aposta de amanhã. Não, eu acho que é essa agenda da CPI que deve dominar os holofotes no campo político, sem dúvida alguma. Perfeito. A minha aposta vai mirar o outro lado ali da Praça dos Três Poderes, que é o Supremo Tribunal Federal. Porque está aqui em Brasília, vocês sabem bem, esse buchiche, uma fofocalhada, de que essa semana sairia o nome do escolhido do presidente da República para substituir o ministro Marco Aurélio Mello, que agora já fez a sua despedida formal da Suprema Corte. E entre esses nomes, viu, meus amigos, estão cotados alguns já conhecidos, que é justamente o André Mendonça, que hoje é da AGU, foi ministro da Justiça até pouquíssimo tempo atrás, o Jorge Oliveira, do TCU, novamente aí cotado, e uma novidade, o Tarcísio Gomes, ministro de Infraestrutura, que aparentemente não tem nenhuma relação com a área judiciária, mas apareceu nos cotados da semana. Então, a minha aposta é essa. Ele é advogado, Tarcísio? Não sei, eu não sabia, confesso. Será que ele tem lá ligação. Ele é militar, ele é ex-militar. Advogado, eu acho que por uma questão de critério tem que ser. Eu não tenho... Tem que ter o tal do notório saber jurídico, né? Exato. Mas foi uma surpresa, porque de fato ele nunca apareceu em nada relacionado ao judiciário, mas é um dos nomes que apareceu em Brasília. Chegamos ao final, lembrando a vocês que este conteúdo, assim como outros, estão sempre disponíveis no site do Jornal de Brasília e também do Imagem e Credibilidade, passando sempre aí embaixo na letra, porque lá, além destes conteúdos que tem política, tem muitos outros relacionados à comunicação corporativa, à saúde, enfim, como as pessoas devem se portar
na área da comunicação e da fala. Vale a pena dar uma conferida. E lembrando também que estamos aqui diariamente levando o fato do dia e que este conteúdo, se você quiser, assista também nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, gente. Abraço.